E aí, gente, eu voltei? Me digam se eu voltei ou não. E se o som tá bom? E se o som tá bom, se vocês estão escutando. Franca, Santarém, pessoal do Brasil inteiro. Tá tudo certo? Dá para escutar direitinho? Vão me dizendo aí. E aí, gente que tá aí? Tá saindo direitinho? Que eu tirei o chat. Sim, escutando. Ótimo. Pronto. Pronto, pode deixar o chat, porque aí eu vou vendo. Se der algum outro problema, vocês vão me avisando aí pelo chat, tá bom? Aê, muito bem. Não ia abandonar vocês, né? Não tenho cara para isso. Então hoje a gente vai fazer nossa live high school mesmo, né? A gente tentou modernizar aqui, mas hoje deu errado o microfone, tá bom, gente? O importante é a gente se encontrar, né? Como eu ia dizendo para vocês, eu fiz a prestação de contas para a gente não retornar de novo, porque vai levar muito tempo na nossa live. Eu vou colocar toda a prestação de contas na descrição desse vídeo. Mas foram mais de 18 mil lanches, foram quase 1.000 cestas básicas distribuídas em época de pandemia, foram muitas e muitas doações de kit de higiene e de comida. Então eu vou colocar tudo na descrição. E você que quiser compartilhar ou saber, as contas da Casa da Caridade do Inácio Daniel são públicas e estão disponíveis para vocês, tá bom? Esse mês a gente vai fazer ainda mais lanche emergencial e mais comida emergencial e mais os kits Itmalia. Então, se você quiser nos ajudar, basta entrar lá no site inaciodaniel.org ou então entrar em contato com o Everton, as contas bancárias estão ali e a gente também recebe comida in natura na Casa aqui da Caridade em Brasília, tá bom? A gente recebe mortadela, a gente recebe carne moída, frango, a gente recebe arroz, feijão, macarrão, enfim, tudo, 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 tá bom? Então, bem, já que eu vou ter que começar, porque tinha uma senhora aqui ansiosa, porque ela estava com medo de não ter a live, gente, é a dona Lelena. Lelena. Ela quer dizer que tá com o Marco e tá mandando um beijo para a filha Patrícia, tá mandando pro Bruno, pro Rodrigo e pra Michele. E ela tá me falando aqui sobre uns biscoitos de polvilho frito, tá bom? Então, se o pessoal aí da dona Lelena estiver vendo aí, manda aí no chat um beijo, viu, pra mim. E eu quero os biscoitos de polvilho, porque me parece que a filha sabe fazer, tá bom? Um beijo pra vocês. Pois bem, hoje o tema da nossa live é Nós somos um projeto de Deus. Eu sou um projeto de Deus, você é um projeto de Deus, todos nós somos projetos de Deus. E para começar essa live, eu tenho que dar um aviso, né? Senão vocês vão ficar me procurando na próxima quarta. Eu preciso agora focar na Casa da Caridade Inácio Daniel também. Porque a gente deu a abertura lá, mas a gente precisa focar. Eu preciso estar mais lá. E também saiu uma oportunidade de um concurso. Eu sou concurseira, galera, então eu preciso estudar também. Então, a gente vai fazer as nossas lives de 15 em 15 dias agora. Então, na realidade, a gente vai fazer hoje e vai fazer no dia 29 de julho, tá bom? A próxima live agora é só dia 29 de julho. Mas durante a semana eu vou colocando para vocês vídeos com mensagens do Daniel, vídeos com mensagens minhas. Eu vou colocando tudo que eu achar necessário e for bom para vocês, tá bom? Então vamos lembrar, as lives agora só de 15 em 15 dias. A próxima live agora só dia 29 de julho, tá bom? Um beijo pro Paraná, que eu tô vendo que estão mandando. Eu tô com o olho um pouco desviado porque eu tô tentando assistir aqui, ler o chat, tá bom? Pois bem, eu vou começar a nossa live de hoje com uma história que o mentor quer contar. E não é o Daniel, é o mentor do trabalho da psicografia. Ele disse que numa bela tarde de verão, numa cidade de interior, estavam sentados pai e filho num banco da praça a observar o movimento da rua. E aí o filho pergunta para o papai o seguinte: Pai, o quanto você me ama? O pai olha para ele e diz: Olha, filho, eu te amo mais que tudo. Eu te amo do tamanho do universo e cada centímetro de terra, água e ar que tiver nele. O filho olhou para o pai e aqueles olhinhos pretos diziam para ele: Nossa, como meu pai me ama. Meu pai me ama muito, muito, muito. Ao lado do filho estava o cãozinho da família. Então o filho olhou para o cãozinho e disse: Ô Snap, sabe quanto eu te amo? Eu te amo do tamanho da minha escola, do tamanho dos meus coleguinhas e da hora do recreio. O cãozinho não entendia nada que o amigo humano estava falando, certo? Só que ele entendia o amor, ele sentia a devoção que aquele menino tinha por ele.
Então ele sobe no seu colo e dá para o menino todo o carinho. Lambe o rosto do menino e senta no colo do menino. E tinha uma senhora ali do lado da praça a observar toda aquela cena. E ela começou a pensar o quanto era grandioso aquele exemplo. O pai falava de um universo para o filho. O filho falava da escola, que para ele era o universo. E o cãozinho dava tudo o que tinha, que era o universo dele, que era justamente o carinho animal. Então, com essa história, a gente percebe que às vezes o que a gente doa para o nosso amigo, para o nosso irmão, parece pequeno, mas para ele pode ser tudo. O seu universo pode ser tudo para outra pessoa. Não há doação pouca. O que não pode haver é a falta de doação. Então o pai deu tudo que tinha para o filho deu tudo que tinha para o cãozinho e o cãozinho retribuiu, dando todo o seu universo, que é o universo do amor animal. Então que hoje a gente possa entender que se doar ao próximo, doar em prol de Deus, doar para o reino de Deus é o melhor elemento. E que cada universo próprio e individual nosso é muito importante para Deus, porque afinal nós somos o projeto de Deus. Projetos inacabados ainda, em constante evolução, mas um projeto feito pelo melhor gerente de projetos que existe, o nosso Criador. E veja só, se o Criador é divinal, é perfeito, é conciso, nós, criaturas e projeto deles, não poderíamos ser diferentes. Então que hoje você saiba, que hoje você sinta que você é um projeto de Deus, inacabado, em estado de evolução, mas é um projeto muito amado e muito querido por Deus. Então hoje, para começar essa nossa live, eu resolvi falar sobre o Salmo 139. Eu não vou ler ele todo, vou ler algumas partes para que a gente vá falando. E eu vou entrar nessa live falando do projeto de Deus que nós somos e falando de alguns temas delicados, às vezes até polêmicos, mas que nós precisamos debater. O Salmo 139 é aquele salmo que fala: Senhor, eu sei que tu me sondas. A sonda realmente é isso, ela adentra e examina. Ela examina você. Deus examina você, Deus estuda você, Deus está sempre com você. Então o Salmo vai dizendo o seguinte: Deus, tu me sondas e conheces meu sentar e meu levantar. De longe penetras o meu pensamento, examinas meu andar e meu deitar. Meus caminhos todos são familiares a ti. A palavra ainda não me chegou à língua e tu, Deus, já a conheces inteira. Tu me envolves por trás e pela frente e sobre mim pões a tua mão. É um saber maravilhoso e me ultrapassa. É alto demais, não posso atingi-lo. Para onde ir longe do teu sopro? Para onde fugir longe da tua presença? Se subo aos céus, tu lá estás. Se me deito no Sheol, ali te encontro. Se tomo as asas da alvorada para habitar nos limites do mar, mesmo lá é tua mão que me conduz e tua mão direita que me sustenta. Se eu dissesse, ao menos a treva me cubra e a noite seja um cinto ao meu redor, mesmo a treva não é treva para ti, tanto a noite como o dia iluminam. Sim, pois tu formaste os meus rins, tu me tecestes no seio materno. Eu te celebro por tanto prodígio, é maravilhoso com as tuas maravilhas. Conhecias até o fundo do meu ser, meus ossos não te foram escondidos. Quando eu era modelado em segredo, tecido na terra mais profunda. Teus olhos viam o meu embrião, no teu livro estão todos escritos, os dias que foram fixados e cada um deles nele figura. Mas a mim, que difíceis são teus projetos, Deus meu, como sua soma é grande. Se os contos são mais numerosos que a areia, e se termino, ainda estou contigo. Ah, Deus, se matasses o ímpio, homens sanguinários, afastai-vos de mim. Eles falam de ti com ironia, menosprezando os teus projetos. Não odiaria os que te odeiam, Deus? Não detestaria os que revoltam contra ti? Eu os odeio com ódio implacável, eu os tenho como os meus inimigos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece minhas preocupações. Vê se não ando por um caminho fatal e conduze-me pelo caminho eterno. Esse salmo, ele representa tudo que Deus é para nós. Deus é o nosso Criador, Deus é o nosso Pai eterno, Deus é o nosso amigo de todas as horas. Deus nos criou tão perfeito que o Filho dele veio à nossa semelhança. Deus mandou o Filho em sacrifício para que nós pudéssemos entender
o quanto somos projetos maravilhosos e incríveis de Deus. Ora, hoje tem gente em casa triste, com depressão, porque hoje nós estamos em tempos difíceis. São provas que nós precisamos passar. E às vezes você está dizendo agora, Mayra, se eu sou um projeto de Deus, eu sou um projeto falho. E não é verdade. Você é um projeto conciso, inteiro, perfeito. Porque você está aqui nesse planeta lutando como todos nós. Você está lutando contra a depressão, você está lutando contra o desemprego, contra a separação conjugal. Todos os dias nós levantamos para lutar. Nós lutamos por nós lutamos pelos nossos irmãos, nós lutamos pelo universo inteiro. Nós somos projetos de um Deus grande, de um Deus infinito, onipresente, onipotente e onisciente. Então, sim, somos projetos perfeitos, perfeitos em Deus. Se hoje é um dia de tristeza para você, ao sentar na sua sala, na sua cama, no seu quarto, quando for rezar, quando for orar, clamar por Deus, clame pelo nosso amigo, por nosso amigo Jesus, clame pelo Pai. Algum de nós que somos pais e mães aqui, nós alguma vez a gente quer dar algo ruim para os nossos filhos? Nós sempre queremos dar o melhor, o mais perfeito, o mais bonito, o mais estupendo, que dirá Deus, que nos criou, que criou todo esse universo para que a gente pudesse habitar. Deus que nos coloca à prova como meio de experiências terrestres. Deus que nos faz perfeito enquanto Ele é Pai. Você hoje tem que despertar. Despertar da estagnação, despertar da tristeza, despertar da perseguição. Todos nós somos perseguidos, sem exceção. Você não é uma exceção, eu não sou. Nós passamos a vida sendo perseguidos pela nossa ideologia, pela nossa religião, pela nossa escolha, pela nossa orientação sexual, pela cor da nossa pele, pela região do país. Nós somos perseguidos por espíritos ainda também em estado evolutivo que não conseguiram enxergar além das coisas pequenas desse planeta. Há perseguição até dentro das entidades religiosas, há perseguição dentro do seio da sua família. Você não vai conseguir fugir disso. Nem eu, nem você, nem ninguém. Mas nós somos fortes, nós somos guerreiros. Nós somos pessoas que estamos aqui para lutar. E o nosso dever não é retribuir a perseguição, mas é retribuir com amor. Porque essas pessoas, não é que elas mereçam o nosso amor, elas precisam do nosso amor. Elas precisam receber esse amor. Elas precisam do nosso carinho. Elas precisam do nosso entendimento. Você não consegue mudar ninguém. Você não consegue mudar seus filhos. Você não consegue mudar seu marido. Você não consegue mudar seus amigos. Você só consegue mudar a si mesmo. E se você já conseguir isso, você já fez muito. Aliás, você já fez tudo. Então hoje, se você está sofrendo uma perseguição, entenda que essa perseguição é necessária, é uma prova. Vou dar o meu exemplo. No início, até quando pequena, eu ficava muito triste quando eu embatia com pessoas que não acreditavam na vida após a morte, que não acreditavam na mediunidade, e ainda hoje existem muitos e muitos. Existem inimigos do espiritismo, inimigos de outras religiões, existem inimigos próprios da Mayra, próprios de cada médium. Existem pessoas que nos criticam até sem conhecer o nosso trabalho. Existem pessoas que nos criticam só pelo prazer de criticar. A humanidade está tão difícil, num processo de evolução tão grande, que agora a gente já dá nome, a gente denomina essas pessoas, né? As pessoas, os haters, a gente denomina as pessoas com ódio, a gente coloca palavrinhas para justificar o que elas fazem. Isso não tem justificativa. A única justificativa é o espírito em estado de evolução. Então eu ficava muito triste. E quando criança eu escondia a mediunidade por isso, porque as pessoas não acreditavam, as pessoas diziam que era mentira. Então eu ficava escondidinha, caladinha, brincando com os espíritos, conversando com ele. E quando fui crescendo, fui escondendo cada vez mais e fui prejudicando muitas pessoas que precisavam de mim e fui me prejudicando também com medo dessas críticas e dessa perseguição, até que cheguei na vida adulta. E um dia, quando eu comecei esse trabalho, eu estava muito angustiada porque começaram várias críticas, várias perseguições, pessoas que se levantam, que se intitulam repórteres e etc. E eu falei com o Daniel, poxa, Daniel, eu não sei se eu quero isso. Eu tenho minha vida estável, eu tenho meus filhos, minha família, minha casa.
eu posso seguir fazendo a caridade, fazendo as coisas do meu jeito, sem me expor. E aí o Daniel disse, e que graça vai ter nisso? E quando é que você vai cumprir o seu papel? E quando é que você vai cumprir a sua missão? Você tem um compromisso. E você não pode deixar de ter seu compromisso porque as outras pessoas não têm ou não entendem esse compromisso. Mayra, você vai encontrar milhares de pessoas que vão te criticar. E você vai encontrar milhares de pessoas que vão te dar o ombro amigo, vão te dar um beijo na face, simplesmente pelo fato de você ter aceito esse seu compromisso. E eu comecei a entender que meu comportamento não pode ser modificado pelo que as outras pessoas acreditam. Ele não pode ser modificado pela crítica de alguém. Porque se essa crítica é verdadeira, a gente entende e procura mudar. Se essa crítica não é verdadeira, eu não embato. Eu, pelo menos enquanto Mayra, eu não embato. Não adianta disseminar ódio na internet, não adianta disseminar ódio. Eu não embato isso, eu não retruco. Essas pessoas não merecem esse retrucar nosso. Essas pessoas merecem o nosso amor. Eu todos os dias rezo, acendo velas para ela, para que Deus ilumine o caminho dessas pessoas e elas encontrem as suas missões. E eu também. Olha, eu sempre digo para vocês, não coloquem nome do desencarnado, não façam a história, não falem nada, porque aí evita muita desconfiança. E às vezes, quando vocês colocam, eu entendo mesmo profundamente, porque eu sei que é o desespero de querer saber alguma coisa do filho, que é o desespero de querer saber alguma coisa da mãe. Mas essas pessoas usam isso sem conhecer e às vezes nem assistem o que eu digo e usam isso para criticar. Então eu aprendi hoje a fazer o meu trabalho, independente do que as outras pessoas acham. Eu colho todo o amor do mundo que vocês me dão e deixo para lá qualquer ódio que venha. Então saiba que você que é médio, você que é católico, você que é evangélico, que está sofrendo perseguição, você da Umbanda, você do Candomblé, você da Messiânica, você do Vale do Amanhecer, você de qualquer religião, está sofrendo perseguição? Persista, siga firme. Porque essas pessoas que disseminam ódio, que não sabem amar, que não aprenderam a amar, não são dignas de ódio nosso. Pelo contrário, são dignas de amor, de aceitação, de entendimento. Você precisa ter entendimento, ela não. Lembre-se sempre disso. E baseado nisso, eu hoje perguntei para o Daniel em que pé ele gostaria que eu levasse essa live. Porque quando eu vou falar que você é um projeto de Deus e eu sou um projeto de Deus, nós entendemos que esses projetos são individuais, cada qual com a sua característica. Cada qual tem a sua definição de projeto, nenhum projeto é igual. E aí Daniel me diz, olha, vamos começar a falar das peculiaridades desses projetos. E nós aproveitamos perguntas de vocês aí na live. As várias lives que se passaram, vocês me perguntaram muito sobre homossexualidade. Vocês me perguntavam se era proibido, vocês me perguntavam o que o Espiritismo achava. É claro que na internet, nos livros, até no livro do Emmanuel, no Consolador, se eu não me engano, no item 41 fala sobre esse assunto. Divaldo Franco, Rossandro Klinge, todos esses belíssimos palestrantes, médios, espíritas, falam muito bem sobre esse assunto. Mas eu sei que para algumas pessoas é importante escutar de mim. E eu, assim como eles, tenho uma opinião muito bem formada e junto com os meus mentores. A homossexualidade não é um castigo divino. A homossexualidade não é um meio de vida, não é uma escolha. A homossexualidade não tem nada de diferente. A homossexualidade não é uma exceção. Porque há muitos dizem que a homossexualidade é quando você gosta, você ama alguém do mesmo sexo. Se assim for, todos nós somos homossexuais. Eu também sou. Porque eu amo várias mulheres. Você que é homem ama vários homens ao longo da sua vida. O que o Espiritismo diz sobre a homossexualidade é que são experiências terrenas. Assim como eu tenho uma experiência terrena e você tem. Ser mãe é uma experiência terrena. Então, a homossexualidade é tão somente isso, uma experiência terrena, que deve ser passada com todo amor e todo respeito do mundo. O que define o relacionamento homossexual, se ele está de acordo com os parâmetros de Deus, com o querer de Deus, se agrada a Deus, é os mesmos parâmetros que definem o relacionamento heterossexual. É se existe amor, se existe cumplicidade, se existe respeito,
se não há promiscuidade e se você leva tudo isso com a sacralidade que todos os relacionamentos requerem. É isso que define. Nós somos espíritos que viemos de várias encarnações. Imagina quantas vezes eu fui homem e quantas vezes eu sou mulher. E muitas vezes nós sabemos que nós trazemos a bagagem, a memória espiritual. E com essa memória, a gente traz a memória de uma vida feminina, de uma vida masculina e trazemos para essa atual. Então, eu gostaria muito que a homossexualidade não fosse tratada como um problema, porque na verdade não é. É uma experiência terrena como você que é heterossexual, como eu que sou médio, como uma mãe que tem vários filhos, uma mãe que tem um filho especial. Enfim, isso não era assunto nem para estar debatendo. Eu perguntava muito para o Daniel por que as pessoas perguntam tanto sobre isso. E por que alguns espíritos não respondem logo de uma vez e tentam uma explicação. E ele disse assim, era a mesma coisa quando eles perguntam sobre povoamento em outros planetas, sobre os extraterrestres. A gente quer tanto saber deles, mas veja só, a gente não tem ainda nem amadurecimento para respeitar o nosso irmão que tem uma orientação sexual diferente da nossa, que tem uma cor diferente da nossa. Como é que nós podemos querer saber sobre outros indivíduos que habitam outros planetas? Nós não temos amadurecimento. Então, que a partir de hoje, você que é homossexual, que entra no meu canal, no meu chat para conversar comigo sobre isso, entenda, não há problema algum com você. O problema é dos outros. Se não te compreende, se não te aceita, não é problema seu, é problema de quem não te aceita. Essas pessoas ainda sequer chegaram no estágio de se aceitar. Então, que a partir de hoje, entenda que você não é problema, você não tem castigo divino, você não é diferente de qualquer um. E que todos os relacionamentos são definidos pelo amor, pelo respeito e pelo não julgamento. Que façamos dos nossos relacionamentos conjugais, dos nossos relacionamentos de amizade, dos nossos relacionamentos de família, que façamos como todos, façamos como o nosso relacionamento com Deus. Com muito amor, com muito respeito, com muita caridade. E é isso que vai definir o que você é. Não é a sua orientação sexual, nem a sua opção de time e nem a sua ideologia política, tá bom? E antes eu quero falar de uma menininha que está aqui, ó, apertando meu pé. Vamos ver como é seu nome, neném, agora. Heloísa, viu? Heloísa, para a mamãe Érica, para o pai Fabrício, para a irmã Catarina. Mexo com o nenê. Eu acho que o nenê é o gatinho ou o cachorrinho, hein, gente? Depois a mamãe me diz. Ela disse, mamãe, que o coração está sempre, sempre, sempre com você. Que o coração agora está aberto. Se algo se fechou, o coração agora está aberto, tá bom? E hoje eu tô com muitas princesinhas. Eu tô com a Eloá do Rio de Janeiro. Eu tô com a Emily do Rio de Janeiro. Eu tô com a Larissa do Ipiranga, tá bom? Larissa Rocha, o irmãozinho dela deve estar aí no chat, tá bom? Theo. Tá bom? Aproveitando, vou mandar um beijo para minha comadre, parabéns, ela faz parte do meu grupo, Inácio Daniel, o grupo de caridade que nós temos. Priscila, um beijo, que ano que vem esse aniversário seja comemorado com mais pessoas, que seja completo, tá bom? Então, bem, passado esse item da homossexualidade, nós vamos passar para o item de religião. Sobre veracidade de cartas psicografadas. É um outro tema que todo mundo me pergunta e acaba virando um tabu, assim como sexo, assim como outros temas, né? E conversando com o Daniel também, eu falei, tá na hora da gente conversar um pouco sobre isso. Nem eu, nem nenhum médium vai conseguir comprovar cientificamente a psicografia. Porque para isso a gente precisava de uma materialização plena do espírito para ser comprovada na humanidade inteira. E se isso fosse permitido, se nós tivéssemos o preparo, a humanidade, por quanto estivesse preparada, Deus já haveria aberto todos os portais para que nós nos enxergássemos uns aos outros. Porque ainda não há, e eu creio que um dia haverá. Porque nós não temos amadurecimento nem para entender os itens passados que eu falei. Você imagine como entender um outro plano, uma outra vida. Mas olha só, eu já fico feliz em poder fazer o meu trabalho com o máximo respeito, com a máxima honestidade possível. E quem me conhece, conhece meu trabalho, sabe que eu faço isso com total plenitude de amor a Deus.
O meu trabalho é uma entrega da Mayra, de um grupo, de vocês que perderam os entes queridos, diretamente ao colo de Deus. Então, por mais que eu não possa comprovar cientificamente a psicografia, porque se isso acontecesse seria ótimo, a gente poderia inclusive utilizar nas ciências jurídicas e nas ciências farmacológicas. Mesmo que eu não possa fazer isso, eu posso cumprir o meu trabalho, a minha missão, quando você se consola, quando você que está longe, sofrendo, consegue se consolar, consegue seguir a sua vida. Então, eu não posso, eu não tenho como. Se eu tivesse, eu faria. Eu conseguiria, se eu conseguisse comprovar a minha mediunidade, eu faria. Se existir algum órgão ou alguma pessoa que tenha como comprovar, eu me coloco à inteira disposição, tá bom? Porquanto se for respeitoso, se for completo, eu estou aqui para isso. E falando nisso, você entrou em contato comigo, você queria saber do seu amigo Jorginho, ele está bem, mas você entrou dizendo que era um repórter e não precisava, tá bom? Não precisava disso. Para falar comigo é muito mais simples do que você imagina. E eu não me sinto preparada para falar com repórter, com TV. Eu tenho absoluta certeza que existe já a FEB, que é a Federação Espírita Brasileira, que é a autoridade máxima hoje no Brasil, que pode discernir todas as dúvidas sobre o espiritismo. Tem o nosso amado Divaldo Franco, que já faz muito bem isso nas mídias. E eu sou um ser pequeno, uma serva pequena de um Deus grande, que não tenho condições alguma de falar com jornais e com mídia. A gente já é muito bem representado para isso. Então você entrou em contato comigo querendo saber, na verdade, do Jorginho, mas disse que era repórter, tá bom? Mas um beijo para você, um beijo para o seu filhinho e para o seu esposo, tá bom? Um beijo. Então, passado isso, vamos falar sobre um outro assunto que é bem polêmico também, que é o Big Bang, né? Que é a criação divina de Deus. Ora, nós, enquanto espíritas espiritualistas, nós acreditamos que tudo é uma criação de Deus. Nós fomos criados por Deus. Nós acreditamos na causa e no efeito. E se a causa não for dada por um ser humano, então, na realidade, só pode ter sido Deus. Se nós viemos depois, não existe a existência de micro-organismos vivos, Deus criou tudo. Nós não questionamos que tenha existido esse Big Bang, não é isso. Mas nós questionamos como uma explosão iria criar tamanha perfeição nas galáxias, tamanha perfeição nos planetas, tamanha perfeição na humanidade. Então, nós acreditamos que Deus é o Criador de tudo e o nosso Criador. Perfeito, conciso, onipresente e onisciente, tá bom? Ora, existe outra polêmica também que é sobre o consumo de carne. Vocês sempre me perguntam sobre o consumo de carne. E o Emmanuel também já falou sobre isso no livro O Consolador. É um livro muito bom para quem deseja começar no Espiritismo e saber de algumas questões. Divaldo já falou sobre isso e vários canais também no YouTube já falam sobre isso. Mas, ora, é verdade mesmo. O ideal é que a gente não precisasse mais se alimentar dos nossos irmãos menores. O ideal é que a gente não sentisse mais essa necessidade de fazer isso. Mas, na realidade, não é não comer carne que vai te espiritualizar. É porquanto você vai se evoluindo que você passa a ter a necessidade de não comer mais carne, tá bom? Então, vá começando aos poucos, vá começando no dia a dia, tirando isso, porque isso vai te fazer um bem danado, mas só faça isso se for em prol da humanidade, se for por um objetivo mais pleno, tá bom? Não é isso que vai te fazer... não é isso que vai te fazer mais espiritualizado, é isso que vai te fazer mais evoluído. Porquanto você vai pensar nos nossos irmãozinhos, tá bom? Eu ainda, quando me perguntam, eu ainda consumo carne, mas é algo que eu tenho tentado fazer gradativamente. E quando me perguntam, é isso que eu respondo. Gradativamente eu tenho tirado isso da minha alimentação também, tá bom? Então eu quero dar um recado, vamos ver. A filha Lolô, que está com a dona Neuza, quer falar com a mamãe Mônica, com o irmão Victor. Mãe, ela disse que você é a mãe do coração dela, ela está com algumas pessoas que você não conhece,
porque é da família dela, sanguínea, enquanto encarnada aqui. Mas ela disse que te ama muito. Ela está perguntando se você lembra, com a viagem que vocês fizeram, que ela mordeu a língua quando foi comer. E você pegou ela no colo e disse que aquilo ali iria passar. Ela está dizendo que passou. E ela está dizendo para você também que vai passar também essa dor extrema que você está sentindo. E que logo, logo você vai sentir o amor tranquilo por ela, tá bom? Então, um beijo para a mamãe Mônica, tá bom? Ela disse que nem sempre está aí, tá, mamãe, no centro. Ela nem sempre está. Mas que quando tá, ela dá um jeito de avisar, tá bom? Ela disse para você cuidar muito do irmãozinho dela, porque ele merece. Olha só, ela tem um irmão gêmeo. Ela tá dizendo que o Vi é irmão gêmeo dela, tá bom? Um beijo para vocês daí também. Então, o que a gente pode entender é que nós somos projetos e como projetos individuais. O julgamento, a crítica faz parte dessa nossa experiência terrestre. Como faz parte da nossa experiência terrestre também o desencarne das pessoas amadas. O nosso próprio desencarne é uma experiência que nós iremos todos passar. Uma vez me perguntaram se eu tinha medo de morrer. E eu disse que eu não tinha medo de morrer, não. Quando eu virei mãe, eu fiquei mais receiosa de deixar meus filhos. Mas eu não tinha medo de morrer, só que eu não queria ir agora. Essa é a verdade. Mas não tenho medo de morrer. Porquanto é uma experiência que nós todos iremos passar. Então, nós vamos passar várias experiências ao longo dessa encarnação, experiências edificantes que estão lá para nos mostrar o quanto nós podemos evoluir para chegar próximo ao colo de Deus. Então, você não se entristeça porque alguém te criticou, porque alguém te perseguiu, porque alguém acha que você é pouco, porque alguém acha que você não faz o necessário ou não faz melhor. Não se entristeça por isso. Você precisa conviver e entender a você mesmo. É julgar os seus próprios atos. Se nós julgássemos a nós mesmos como nós julgamos as pessoas que estão de fora, o mundo hoje estaria muito melhor. Se nós fôssemos tão críticos com o nosso comportamento, como nós somos críticos com os comportamentos das outras pessoas, hoje o mundo seria melhor. A humanidade estaria reluzente em evolução. A proposta que hoje eu chamo vocês para fazer é nos avaliar. Você se avalia e eu me avalio. Onde eu preciso mudar? Onde eu preciso reagir? Por quanto eu preciso mudar? Será que eu estou agradando a Deus? É você com você mesmo. Não cabe a Mayra te ensinar isso, mas eu posso exemplificar, começando por mim. Eu hoje, sempre que vou fazer algo, algum projeto, eu penso, vou agradar a Deus? Vou agradar aos meus irmãos? Tem fundamento isso? Eu vou tirar a dor dos meus irmãos? Se tiver, se agradar, eu vou fazer. Senão, eu vou recuar. Às vezes, a melhor opção é dar um passo atrás para seguir a evolução. Eu quero que você hoje se sinta forte. Se sinta forte no amor de Deus. Ele te guarda, Ele te protege. Você está no esconderijo do Onipotente. E Ele te protege de qualquer que seja a sua falha. Eu hoje quero falar também com a mãezinha do Matheus Vasconcelos, tá bom? Se ela estiver aí no chat, mãezinha, ele tá com muita, muita, muita saudade de você. Ele tá com saudade de todo mundo, mas de você principalmente, tá bom? Eu tô também com o Marcelo, que tá com o pai dele, e tá com o seu Antônio, e tá com o seu Geraldo. Tá mandando para a mãe, a Regina, para o irmão Márcio. Ele disse que não conseguiu ser farmacêutico enquanto aqui, nessa encarnação, mas que lá ele trabalha com isso. Ele disse que em julho foi aniversário dele, mãezinha Regina, e você ficou muito, muito triste. Tá na hora de se animar, tá bom? Tá na hora de você dar um grito de vitória, porque seu filho vive. Vocês, mãezinhas que hoje estão em casa sofrendo, o filho de vocês vive, o filho de vocês está lá presente em cada passo, no perfume que está na casa, no perfume que está no trabalho. Eles vivem, tá bom? Então, gente, eu não vou estender a live mais, são 34 minutos de live, porque a gente teve 25 minutos de atraso também. Eu vou passar para as perguntas de vocês que eu estou vendo na live. Vou tentar responder, por quanto vai muito rápido, tá bom? Mas eu vou tentar responder a vocês e depois a gente vai passar também para eu continuar com os comentários. E se tiver mais alguma mensagem também eu vou passar.
Rodrigo Ravena, tá bom? Um beijo. Rodrigo Ravena quer mandar um beijo para a mãe dele, tá? Mandei um beijo, mas ele tá aqui do meu ladinho, para a mãe dele, tá bom? Suelen também quer mandar um beijo para a mãe. Vamos ver aqui. Meu padrasto faleceu tem alguns dias. Ele era católico, mas desde que ficou doente se pergunta: será que voltamos? Será que voltamos? Não entendi, Ricardo. Ivan, acho que saiu o chat aqui. Voltou. Eu não entendi, Ricardo. Faz a pergunta de novo, tá bom? Mayra, senti um perfume. Era alguém quando veio me visitar? Luciana, sim, com certeza. Você pode mexer aqui. Patrícia, você também vai fazer muita falta pra gente nas quartas-feiras, mas de 15 em 15 dias a gente vai se ver e também eu vou botar vídeo no canal, tá bom? Um beijo, Sarinha. Pergunta, Mayra, o poema Asas de Deus é da Jerônima? Não, o poema Asas de Deus é do Daniel, tá bom? Existe um outro da consagração que a gente vai colocar no canal logo, logo. Olha, pegar aqui também do lado, eu vou ler também umas aqui do lado para ficar melhor, tá bom? O e-mail da Mayra, vamos ver. Alguém tá me pedindo o e-mail da Mayra. Já passei. O Ivan passou aí no link, tá? Mayra, alguém que desencarnou dia 10/7, é possível comunicação? Sim, é possível. Allan Kardec no livro dos médios já dizem, né? Que é possível até no momento do desencarne, tá bom? Não há o tempo. O que acontece é que às vezes os espíritos estão muito confusos ainda na proximidade do desencarne, mas não é o tempo que define isso, tá bom? Boa noite, Mayra e Daniel. Sou mãe da Duda, a mocinha da Congregação Cristã no Brasil. Ela me trouxe um recadinho na terça-feira. Ô, Paz de Deus, Noemi, muito obrigada pelo seu retorno, viu? Ela é uma menina incrível, parabéns. Vou ler aqui do lado para ficar melhor, mas alguém falou sobre a Jerônima, deixa eu ver. Eu vou tentar achar, tá? Sobre ela. Mayra, minha filha diz ter uma amiga invisível, Letícia. Queria saber se é um espírito bom. Tenho medo de obsessão, já que minha filha é especial. Olha, não tem como eu te dizer qual é o espírito que está com ela sem vê-la, mas com certeza sua filha é um anjo que está passando por uma provação aqui terrena, uma experiência terrena, e Deus só ia colocar perto delas espíritos maravilhosos, tá bom? Então tenha fé e tenha precisão de que é um bom espírito que está a acompanhar ela e também está a amenizar o sofrimento dela, tá bom? Se quiser segurar, é só puxar. Lia, um beijo, mãe da Michele. Cíntia de Souza dos Santos, foi aniversário dela e ela queria que eu mandasse um beijo para ela. Um beijo, viu, Cíntia? Um beijo no seu coração. Você é do mesmo mês que eu também. Mayra, um bebê que morreu na barriga, pode se comunicar com psicografia? Pode sim, tá bom? O bebê que desencarnou enquanto ainda estava no ventre, ele é um espírito, tá bom? Um espírito que teve outras encarnações, um espírito às vezes muito antigo, pode sim, tá bom? Vamos ver aqui. Evelyn Castro. Gostaria de saber o que Inácio Daniel diz a respeito das religiões, especificamente do candomblé. Um beijo, Evelyn. Evelyn, Inácio Daniel é extremamente amoroso e respeitoso a todas as religiões. Todos os caminhos levam a um só Deus. E Inácio Daniel tem extremo respeito e amor por todos os nossos irmãos. Irmãos católicos, evangélicos, espíritas, do Vale do Amanhecer, messiânico, do candomblé. Nós somos muito simpatizantes a todo aquele lindo ritual que são feitos em várias religiões, desde a católica até no candomblé. Nós acreditamos que quando tudo é utilizado para o amor, a profissão de fé que você exerce é levada a Deus, as nossas orações são levadas a Deus.
Cada um pode escolher que caminho seguir, mas com respeito e admiração a todos os outros caminhos, tá bom, minha irmã? Então, Daniel tem extremos respeito e carinho por qualquer religião. Edilene Souza, quando desencarnamos, nos é mostrado nossos erros aqui da Terra? Edilene, olha, com certeza é. A gente precisa saber onde errou, porque errou, para a gente entender quais serão as nossas provações e também para a gente mudar. O problema é quando a gente reencarna que a gente esquece, né? Mas é assim, tá bom? E é necessário isso. Já pensou se a gente não fosse dito onde a gente errou? Cristiane e Maia. Mayra, por que os desencarnados falam um pouco sobre as colônias nas psicografias? Cristiane, o desencarnado, ele quando vem para escrever, eu sempre brinco com as pessoas, ele tem 1,5 folha, pelo menos é esse mais ou menos o parâmetro das cartas, cada médio é diferente, cada médio tem um tipo de psicografia diferente. Muitos dos desencarnados não conheciam a doutrina espírita ou a família não conhece. Então, eles têm 1,5 folha para falar com a família sobre o que eles querem. E muitas vezes eles colocam outros assuntos que no entender deles são mais importantes ou precisam ser falados. Mas alguns colocam sim as colônias que estão, tá bom? Alguns colocam o lugar que estão, com quem estão. Então, várias psicografias existem os nomes das colônias, tá bom? Brasil, brasileiro, um beijo, meu amigo. Mayra, espero que um dia você possa receber psicografias de pessoas que foram homossexuais aqui e evangélicos dessas igrejas tradicionais. Como são recebidos do outro lado da vida? Como são recebidos? Da mesma forma como qualquer um de nós será recebido, de acordo com a nossa evolução. O que vai definir como somos recebidos, o que nós passaremos, o que nós teremos de aprendizado lá é nosso estado evolutivo. Se nós tentamos ser pessoas melhores, ser humano melhor, cristão melhor, e não o que a gente escolheu. Mas olha só, já escrevi várias cartas de pessoas que tiveram relacionamentos homossexuais. Já escrevi, inclusive, de uma companheira para outra. Isso não tem nada demais, é tudo muito tranquilo. Já escrevi várias cartas de amor, várias cartas de amizade. Isso é normal, tá bom? A gente aqui não divulga nas cartas porque isso não tem relevância para as cartas. Talvez tenha para você, eu entendo porque tenha para você, tá bom? Mas se você procurar aqui o Everton ou as meninas, elas podem te passar algumas cartas que já foram feitas assim. Isso não tem polêmica nenhuma, isso não tem tabu nenhum, tá bom, meu amigo? Um beijo. O pai do índiozinho, um beijo para você, viu, Renato? Um beijo no seu coração. Ele tá muito bem. Selma Varanda, um beijo, minha amiga. Mayra, há 3 meses meu marido desencarnou e tenho ido ao cemitério. Isso faz algum mal para o espírito dele? Não, isso não faz nenhum mal, a não ser que você esteja indo com muito sofrimento, se suas lágrimas estiverem sendo de dor, se você estiver revoltada ou coisa do tipo. Mas saiba que ele não está mais lá. O que está lá é um corpo físico, que já não pertence mais a ele, já não tem importância mais para ele. O seu marido pode estar, inclusive, dentro da sua casa, ali visitar, tá bom? Então, assim, não faz mal a ele se você não tiver revolta, se você não tiver com a dor da revolta. Mas veja bem, você pode criar um cantinho para ele na sua própria casa, para que você possa se confortar e para que você possa conversar com ele também. E falando nisso, eu queria até dar uma dica para as mãezinhas também sobre isso, sobre onde a gente pode conversar com nossos entes amados que se foram. Vamos fazer um projeto? Todos os dias, vocês que perderam alguém que vocês amam muito, vão escrever pelo menos 5 linhas para ele, como se fosse um diário. Por exemplo, hoje, amanhã é dia 16 de julho? É dia 16? Dia 16. Dia 16, aí você coloca meu filho, hoje eu estou aqui, fiz almoço tal. Contem para ele como é que está sendo o dia, para ela. Façam um diário assim. E aí no final do ano, você pode reler tudo que você fez e ele vai entender como é que está sendo também a sua rotina diária, tá bom? Criem pequenos espaços para eles também. Não precisa jogar tudo dele fora, você precisa se desfazer para a doação, mas você pode criar um espaço para ele, com uma foto, com um objeto que ele gostava, e fazer daquele espaço um cantinho para você conversar com ele, para você comemorar aniversário, para você lembrar das datas importantes, para você manter o diálogo com ele, tá bom? Vamos ver.
Virgílio, um beijo. Paula Silva, um beijo, Paulinha. Por que você fala mais para as mães? Paulinha, a questão de falar mais para as mães é porque a mãe que entrega um filho, quando o filho retorna para a prática espiritual, ela tem um sentimento muito dolorido. Não que as filhas que entregaram as mamães, não que os maridos que entregaram esposas ou esposas que entregaram maridos e etc. não sofram. Sim, elas sofrem. Mas a mãe tem um sofrimento peculiar que eu não desejo para ninguém que ninguém entenda esse sentimento, nem elas querem, mas elas são muito sofridas, muito doloridas, porquanto elas não entendem porque aquele filho amado, aquele filho querido partiu. Mas é claro que os filhos sofrem também pela perca da mãe e do pai. Mas quando você perde a mãe e o seu pai, é quase que você entende que as coisas andaram no caminhar certo. Não que isso exista, mas esse é o nosso entendimento. E a sua mãe e o seu pai ficam te assistindo de lá e também tem essa sensação, porque com certeza eles queriam ir antes do que você. Então é por isso que eu falo mais para as mãezinhas, mas eu uso elas apenas como exemplo, como parâmetro da dor de todos vocês. Todos vocês sofrem, todos vocês têm saudade. A saudade, ela é linguagem universal, tá bom? Não importa quem é o ente querido que se foi. Paula Paz, um beijo. Como lidar com o medo da mediunidade? Na minha época, ainda era um tabu, né? E olha que eu nasci em 87. Mas na minha época, ainda de infância, isso tudo era um tabu. Um tabu no que diz respeito às religiões, um tabu no que diz respeito às pessoas entenderem ou não. Mas já existia o espiritismo e o caminho ficou mais fácil. Então, como lidar com esse medo é procurar as casas espíritas, espiritualistas, é procurar o caminho que mais te deixar confortável para entender, para estudar e para exercer qualquer missão que você tenha no que diz respeito à mediunidade. É entender ela como uma experiência também, é entender ela como uma coisa natural. Chico já nos dizia que todos nós somos médios, não é? Ah, Darlene, um beijo. Você é a mãe do Tutu, né? Eu acho que eu mandei uns 2 recados para vocês, né? Eu não vi mais ainda o Tutu, mas se eu ver, eu passo por aqui, tá bom? Emily, um beijo. Selvis, um beijo. Beijo. Aqui tem muitos beijos, tá? Aline Duran, Zinaldo, um beijo. Alexandre Augustos. Mayra, boa noite. Gostaria de saber se um dia eu vou encontrar com meu pai, pois ele cometeu suicídio. Meu amigo, Deus é um Deus perdoador, Deus é um Deus amoroso, Deus é um Deus de muita paz. Seu pai vai seguir evoluindo, vai seguir em tratamento, vai seguir trabalhando. E aí, quando o estado dele tiver evoluído, você também, com certeza esse reencontro será feito, tá bom? Alicia, os desencarnados estudam por lá? Sim, estudam e muito, viu? Estudam muito. Era o que a gente deveria fazer muito por aqui também. Estudar muito. Porque é por intermédio do estudo que a gente consegue mudar muitos atos falhos, né? Mayra, como diferenciar o que é do médium ou do espírito nas comunicações? Isso é muito peculiar mesmo, isso é muito de cada um, Mona Lisa. Eu não sei como te dizer sobre os outros médios que exercem a psicografia ou qualquer outro tipo de mediunidade. Posso te falar por mim. O que eu tento fazer é colocar a linguagem, a forma que o desencarnado queria falar exatamente ou como ele falava. Tanto é que eu fui criticada algumas vezes, porque as minhas cartas, algumas saíram com alguns palavrões, digamos assim, porque era assim que essas pessoas se expressavam. Então foi pedida autorização para os mentores para que eu colocasse isso, e eu coloquei. Então, da minha parte, eu tento colocar com mais honestidade e realidade possível o que o desencarnado quer colocar. É claro que a gente faz filtro, tá bom? Junto com o mentor para isso. Leodi, um beijo. Mayra, podemos responder quando somos chamados
no escuro, quando o escuro me chamar. Talvez você esteja perguntando aquela historinha, né, que a gente aprende quando pequena, quando alguém te chama e você não vê, né? E aí você pergunta se alguém pode mais do que Deus, né? Assim? Pode responder tranquilamente. O fato de você não ver não vai justificar que ele não existe. Pelo contrário, ele está lá. Pode responder tranquilamente. Às vezes é até seu anjo da guarda te chamando, tá bom? Ana Cristina, você me enviou um e-mail. Agora, como eu vou dar uma pausa nas lives, vai ser de 15 em 15 dias, eu vou passar a responder mais os e-mails, tá bom? Raísla. Mayra, por que tem que filtrar algumas falas que os desencarnados falam? Eles falam algo que pode nos prejudicar? Não. Não é que eles falam algo que podem prejudicar as famílias, não. É porque muitas vezes eles estão em estado de confusão ainda, né? Eles estão em estado pós-desencarne, muitas vezes, ou estão em tratamento, tendo que estudar. Então, algumas frases deles podem não ser edificantes, mas é como você faz um filtro para falar com alguém também, não é nada demais. A gente não tira a veracidade da fala, tá bom? Por exemplo, como é que eu posso falar? Às vezes um casal, um marido escreve para uma esposa e ele quer falar algo que é muito íntimo. E não fica legal na carta porque ela vai ser lida em público, né? E também a pessoa vai querer mostrar para os outros familiares, tá bom? Mas aí quando é assim, eu falo para a pessoa nos minutinhos que eu tenho com a família, tá bom? Aline, um beijo. Mayra, boa noite. Minha avó morreu há 27 anos. Ainda posso receber mensagem dela? Tranquilamente, viu, Aline? Não, se ela não já tiver reencarnado, você pode receber mensagem tranquilamente. Bom, tem vários comentários me dando os parabéns, tem vários comentários falando sobre a live. Beijo, beijo. Bom, enfim, gente. Por hoje eu vou dar de encerrada a nossa live. Me desculpem aí os problemas técnicos. Desculpem também porque a parte que era para ensinamento foi menor, mas foi bom que a gente conseguiu conversar também um pouco pelo chat. Então lembre-se, a nossa Te amo, viu, Brasil também. Olha, então lembre-se, a nossa próxima live será dia 29 de julho, tá bom? Vocês podem sugerir temas ou falar o que vocês quiserem falar para mim também nas mensagens, nos e-mails, tá bom? Um beijo no coração de todos vocês. Que Deus possa proteger cada lar, proteger cada pessoa que assistiu essa live. Que Deus possa agraciar você com saúde, com amor, com muita paz. Possa curar qualquer foco de depressão, qualquer foco de tristeza. Possa curar as feridas que estão abertas no seu coração, os espinhos da sua carne. Possa trazer amor para dentro dos relacionamentos. Possa unir cada vez mais as famílias. Possa trazer alento para quem perdeu um ente querido. Que Deus possa entrar hoje no seu ser, te refrigerar, te apaziguar e te dar todo o amor que só Ele tem. Muito obrigada e fiquem com Deus.